Annyeonghaseyo! Sejam muito bem-vindos, meus queridos Rose Brothers de plantão. A gente está aqui de volta com mais um conteúdo, mais um programa da Rosebud Club. E hoje, minha gente, a gente vai viajar para um país da Coreia do Sul. Vamos conhecer o grande mestre que colocou a Coreia no mapa do cinema mundial no início do século. O nome dele? Qual é o nome dele? É Park Chan-wook. Se liga aí. Park Chan-wook nasceu no dia 23 de agosto de 1963 em Seul, na Coreia do Sul. Filho de um professor de universidade em uma família de classe média, Park cresceu em uma atmosfera rica em conhecimento artístico, onde toda a família debatia assuntos como as músicas de bar durante o jantar. Na faculdade, ingressou no departamento de filosofia na Universidade de Sogan para estudar estéticas, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um diretor. Porém, discordando com a escolha de ensino na universidade, Park se juntou a um grupo de fotografia e assim ficou mais próximo do cinema. Ao mesmo tempo, estudou teorias de filme com um grupo de cinema em seu campus e, com estudos, começou a escrever críticas para uma revista de cinema chamada Screen. Sua decisão de se tornar um diretor de cinema veio após assistir Um Corpo que Cai, de 1958, de Alfred Hitchcock, durante seu último ano de estudo. Após sua graduação, em 1989, logo começou a trabalhar em filmes, ajudando como assistente de direção em projetos de diretores como Yoo Yeong-jin e Kang Jae-yong. Depois disso, Park passou um tempo escrevendo roteiros. Em 1990, quando se casou e precisava de dinheiro para sustentar a casa, começou a trabalhar em uma produtora de filmes, fazendo traduções, design de posters e contato com cinemas locais para fazer estreias de filmes. Então, com o aumento de consumo de aparelhos eletrônicos e de vídeos, começou uma grande demanda de produções audiovisuais na Coreia do Sul. Com isso, uma empresa de vídeo chamada Dreambox, afiliada à Samsung, requisitou a produção de filme The Moon Is The Sun's Dream, de 1992, que se tornou o primeiro longa de Park. As tantas demandas da empresa para o que deveria ter no filme acabaram prejudicando a produção e o filme acabou sendo um grande fracasso e foi retirado das vendas de todos os lugares. Se tornou um filme raro de se achar e um trabalho ao qual Park gostaria de esquecer. O fracasso foi tanto que Park foi o único a publicar uma crítica sobre o longa sob o nome do seu amigo. Após o fracasso, continuou a escrever críticas de cinema para ganhar dinheiro, até finalmente conseguir fazer o seu próximo filme em 1997, Trio, que também encontrou fracasso e ficou perdido pelo tempo. Em 1999, dirigiu seu primeiro curta-metragem, Judgment, que foi bem recebido. E em 2000, dirigiu seu terceiro longa-metragem, filme que salvou a sua carreira de diretor. O filme é um thriller de mistério sobre 4 soldados chamado Zona de Risco, de 2000. Um filme que Park tem ótimas memórias por ter criado uma boa amizade com os atores. O longa foi de grande sucesso na Coreia do Sul, se tornando o filme mais bem vendido do país na época. O compositor musical do filme, que na época era o seu vizinho, também se tornou seu amigo e parceiro de longa data. Seus próximos trabalhos formariam uma trilogia, conhecida como a Trilogia da Vingança, que marcou Park Chan-wook como o maior diretor autoral da Coreia do Sul na época, e o tornou o cineasta responsável por colocar a Coreia do Sul no mapa do cinema mundial. A Trilogia da Vingança é formada por 3 filmes devastadores sobre vingança e sobrevivência. O diretor não concebeu os filmes como uma trilogia e prefere pensar neles como 3 meditações distintas sobre o tema da vingança, contando histórias de pessoas comuns levadas a extremos extraordinários. A reputação de Park como Senhor Vingança muitas vezes sugere que seus filmes são compostos como espetáculos violentos. É mais preciso dizer que a sua visão para detalhes e composição são quase incomparáveis, e quando explora o horror visceral, as imagens são tão, mas tão fascinantes que o atraem, em vez de o repelir. A razão pela qual essas imagens ecoam em uma era em que
tanta violência nos desumanizou é que seus filmes retornam mais sentimentos ao espectador do que tiram, representando sua compaixão com o oprimido, a pessoa levada à beira do abismo do desespero. O diretor afirma que crescer em Seul sob o regime muitas vezes brutal do ditador Chun Dong-hwan moldou profundamente sua imaginação. O primeiro filme dessa tríade de filmes foi Mr. Vingança, de 2002, que teve uma recepção decente, mas o seu grande sucesso veio com o segundo filme, Old Boy, de 2003, recebido com grande aclamação da crítica e recebeu o prêmio Grand Prix no Festival de Cannes, o segundo prêmio mais importante do festival. Além do seu fantástico visual e a chocante violência, o filme foi notado por ser um thriller que se aprofundou na humanidade do personagem, dando um significado a mais nas cenas impactantes do filme. Sua visão como diretor também foi notada como uma excelente poesia obscura. A trilogia foi concluída com Lei de Vingança de 2015, que também foi recebido com ótimas críticas, contando com mais um filme com visuais e cenas marcantes, contado de uma forma poética e obscura. A trilogia recebeu dezenas de prêmios em premiações da Ásia, festivais de cinema internacionais e em círculos de críticos, e elevou o Park como um dos principais autores do cinema mundial no momento. Em 2004, Park se tornou dono da produtora Morro Films e passou a ser coprodutor de todos os seus filmes a partir do longa Eu Sou um Cyborg, e daí, de 2006. Uma comédia inusitada que recebeu uma recepção boa da crítica e uma recepção moderada do público. Seu próximo filme, Sede de Sangue, de 2009, estrelado por Song Kang-ho, foi uma mistura de thriller com terror em um romance entre dois vampiros. O filme recebeu boas avaliações da crítica e do público nacional e recebeu o prêmio do júri no Festival de Cannes, além de ganhar diversos outros prêmios por premiações asiáticas. Em 2011, Park chamou a atenção quando co-dirigiu um curta-metragem inteiro em um iPhone 4. O curta Night Fishing recebeu o prêmio de Urso de Ouro para o melhor curta no Festival de Berlim. E em 2013 dirigiu seu primeiro filme em inglês, Segredos de Sangue. O diretor disse que aprendeu a acelerar o processo de produção e concluiu as filmagens em 480 horas. Embora Park fale inglês, ele escolheu usar um intérprete no set. Segredos de Sangue foi o seu primeiro filme em que ele não trabalhou no roteiro, e sobre o motivo pelo qual o roteiro desse filme atraiu sua atenção, Park disse: "Não foi um roteiro que tentou explicar tudo e deixou muitas coisas como perguntas. Por isso leva o público a encontrar respostas, e foi isso que eu gostei no roteiro. Eu gosto de contar grandes histórias através de mundos pequenos criados artificialmente." Com o seu próximo filme, Park Chan-wook encontrou aclamação universal e marcou de vez o seu nome como um dos maiores diretores atuais. Baseado no livro Fingersmith, de Sarah Waters, o filme A Criada, de 2016, é considerado hoje uma das grandes obras-primas do século XXI. O longa foi tão popular na Coreia do Sul que foi, possivelmente, a primeira vez que foi visto tamanha paixão vinda de uma extensa comunidade de fãs no país, como só era visto antes com ídolos do K-pop. Park foi inicialmente atraído pelo intenso erotismo do livro de Waters sobre uma vigarista lésbica na Inglaterra vitoriana, mas para sua adaptação ele estabeleceu a história na Coreia ocupada pelos japoneses na década de 30, pois Park estava interessado na maneira como os simpatizantes japoneses acreditavam que o Japão governaria para sempre e esperava apagar suas identidades coreanas. O resultado é uma ficção histórica sobre a diferença entre obsessão e amor, assim como também é sutilmente uma história sobre o que significa ser coreano, quando o mundo e até o próprio coreano tentam tirar isso deles. Seu próximo trabalho foi a minissérie britânica de 6 episódios dirigido por ele, The Little Drummer Girl, de 2018, baseado em um livro de espionagem de mesmo nome. E foi reportado recentemente na mídia sul-coreana que Park já prepara o seu próximo filme para começar as filmagens ainda esse ano. Um melodrama The Decision to Break Up, que terá o seu toque obscuro e único. Apesar de toda sua fama nacional, Park não se sente nem se porta como tal, ainda se comportando como se fosse apenas mais um cidadão qualquer pegando um ônibus para circular por Seul, em uma vida calma, sem querer atrair a atenção e os holofotes. Esse é Park Chan-wook. Esse foi o grande senhor vingança, Park Chan-wook. Pois é, minha gente, a gente fica por aqui com mais um programa da Rosebud Club. Então, 안녕, 안녕, 안녕.
Sayonara, merci beaucoup, comment allez-vous? Très bien, si, como no. Adiós, muchachos.